estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e nesse momento nós vamos dar início a mais uma aula. E é muito importante que vocês se mantenham em casa no máximo do tempo possível. Sempre lembrem de lavar bem as mãos e passar o álcool gel. E agora encontrem um local bem confortável para que a gente possa dar início à nossa aula. Vamos lá? E o tema da nossa aula hoje é rotina, ou em inglês, routine. Claro que você deve estar imaginando, mas o que será que essa professora vai falar sobre rotina? Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da rotina no nosso dia a dia, e aí a gente vai ver algumas rotinas diferentes e também como isso se aplica no inglês, ok? Então, olhem lá. A rotina, ou routine, é uma sequência dos costumes habituais, de ações planejadas e intencionais que uma pessoa realiza para organizar a sua vida. Modo como se realiza alguma coisa, sempre da mesma forma. Então, a rotina são coisas que a gente planeja fazer, geralmente no nosso dia a dia. Eu posso ter uma rotina diária, ou uma rotina semanal, ou uma rotina, quem sabe, mensal, mas são coisas que eu planejo fazer para que eu sempre faça aquilo todos os dias da mesma forma. Então, olha só, a rotina, por exemplo, quais são as atividades, as ações que podem conter numa rotina, né? O que as pessoas geralmente fazem? Então, trabalho, ou estudo, as pessoas vão se alimentar, né, ao longo do dia, vão pensar em alguma atividade de saúde, né, um exercício físico para manter a saúde sempre em dia, alguma atividade de lazer que remeta a alguma coisa prazerosa, né, que faça a pessoa ficar agradável, confortável com a atividade, e vão pensar numa atividade também de descanso. E tudo isso sempre vai ter uma frequência, né, como eu disse antes, pode ser uma atividade que seja diária, ou semanal, ou até mesmo mensal. Muito bem, agora nós vamos partir um pouquinho para o inglês. E você na sua casa aí, pensando um pouquinho, ou antes da pandemia, how is your routine? Como que está a sua rotina? Será que a tua rotina com a pandemia ela foi alterada um pouquinho, ou ela mexeu? Para a gente pensar um pouquinho nisso, a gente vai fazer algum exercício aqui para que a gente possa pensar um pouquinho na nossa rotina. Combinado? Então, eu vou colocar algumas imagens e você vai responder para mim com que frequência você faz determinada atividade. Então, para a gente responder, nós vamos ter ali, ó, ali na tela, 3 alternativas. Ou a gente vai falar o always, que é sempre, alguma coisa que eu faço sempre. Ou eu vou ter o sometimes, que é alguma coisa que eu faço geralmente, algumas vezes. Ou never, quando eu nunca faço, ok? Podemos começar, então? Então, olha lá. A primeira pergunta, how often do you study? Com que frequência você estuda? Agora, nesse momento de pandemia, que a gente tenha um pouco mais de conforto, de ficar em casa, será que em casa você tem se preocupado? Você está tendo cuidado com os seus estudos? Então, qual seria a sua resposta para essa pergunta? How often do you study? Always, sometimes ou never? Eu vou dar um tempinho aqui. E aí a gente já volta para a próxima pergunta. E aí, pensaram um pouquinho? Vamos para a próxima, então? Olha lá. How often do you take a shower? Com que frequência você toma banho? Ainda mais agora que está num período aí que a gente está em pandemia, que fica em casa e às vezes acaba esquecendo de tomar banho, né? Mas será que você toma banho sempre, né? Always, sometimes ou never? Pensa um pouquinho aí e a gente já volta para a próxima pergunta.
Olha lá a próxima, então. How often do you play with your friends? Com que frequência você brinca com os seus amigos? É claro que agora, na pandemia, a gente não está conseguindo, né, ter esse contato presencial com as pessoas. A gente tem que ficar isolado, então é mais difícil, né? Mas às vezes a gente consegue, né? Às vezes, se você tem acesso à internet, joga um jogo ou consegue conversar com seus amigos pelo WhatsApp. Mas então, pensa um pouquinho antes, né? Quando você estava lá nos dias normais, né? Indo para a escola. How often do you play with your friends? Always, sometimes ou never? Mais um tempinho para você pensar e a gente já volta para outra pergunta. E aí, pensou? Muito bem. Então, olha só a próxima pergunta. How often do you read a book? Será que nessa pandemia agora você está tendo essa preocupação de fazer as suas leituras, né? Encontrar alguma coisa que seja interessante, que seja alguma leitura que tenha a ver com o seu gosto pessoal? Será que você tem feito isso? How often do you read a book? Always, sometimes ou never? Pensa aí um pouquinho e eu já volto para a gente continuar a nossa aula. Muito bem. Então, só para eu retomar um pouquinho antes da gente continuar, né? É importante a gente pensar nessas coisas que nós temos feito na nossa rotina, principalmente na pandemia, né? Porque se a gente não pensar um pouquinho e não planejar a nossa rotina, a gente acaba se perdendo um pouco nas coisas que a gente tem que fazer, nas nossas atividades que são realmente necessárias. E que a gente sabe que a rotina escolar, ela além de ter mudado um pouquinho por causa da pandemia, agora está diferente a escola, mas ela ainda continua acontecendo. Nós temos que ter essa rotina de prestar atenção nas videoaulas, né? Fazer as atividades. Então, existe sim uma rotina e que não é só na escola, que ela vai acontecer depois também em casa, né? Mas a rotina escolar, quando você chega na escola, ela vai acontecer de maneira diferente, dependendo da região, né? De cada escola para escola muda, e de região para região e de país para país também vai ter uma mudança. Então, essas organizações dentro da escola, elas vão ser diferenciadas, não só de acordo com a cultura do lugar, mas também com a legislação, né? Com as leis que vão reger ali cada lugar, que vai fazer essa diferenciação
aí nessa rotina escolar. Então, olhem só, a rotina escolar, o que a gente vai sempre ter, né? Sempre vai precisar lembrar do horário de início, que a aula sempre começa de manhã ou à tarde, e ela vai ter um horário para terminar. Então, geralmente, a gente tem esse horário que tem que estar planejado para acordar, para fazer todas as atividades, para daí ir para a escola. Tem um período também que vai ter que ter uma pausa para fazer um lanche ou até refeições para as crianças que ficam o dia inteiro na escola, né? É importante que tenha esse momento de refeição. Tem um espaço que é utilizado, né? Não é qualquer lugar, eu não posso ir para uma casa e achar que eu vou ter aula lá. Não, ao contrário, a escola é um lugar, né? Então tem que ter um espaço utilizado para isso. E tem um mobiliário próprio para a escola. Tem mesa, tem carteira, né? Que é diferente de você estar numa cama ou de você estar numa escrivaninha na sua casa estudando. Tem um número de estudantes, né? A gente não pode colocar todas as pessoas, todos os estudantes, numa mesma escola, né? Tem uma divisão de estudantes. E as atividades, né, vão ser também diferenciadas. Não é a mesma coisa que a gente está, por exemplo, em casa e fazer alguma atividade que a gente imagina na hora. Sempre tem uma programação, né? Os professores vão fazer um planejamento para passar as atividades para os alunos. Então, nada é feito assim, espontaneamente, né? Tudo é muito bem preparado, muito bem planejado, para que tudo sempre ocorra da mesma maneira. E, claro, sempre vai contar com a participação de várias pessoas, né? Vários profissionais e também dos estudantes que estão ali para assistirem às aulas. Então, além dos professores que estão em sala de aulas, vai ter uma equipe de coordenação, vai ter uma direção, vai ter uma equipe para limpar a escola, vai ter uma equipe que vai fazer a alimentação, as refeições, né? Então, tudo isso vai fazer com que a escola seja, assim, um ambiente diferente e que isso seja rotina no dia a dia de diversas pessoas, não só dos estudantes, mas as pessoas que também trabalham na escola. Então, a gente também tem que ter um comportamento diferenciado na escola. A gente não vai ficar na escola da mesma maneira que a gente fica em casa ou da mesma maneira que a gente vai passear em algum lugar, né? A gente vai ter um comportamento diferente e, como eu já disse, de acordo com os diferentes lugares, né? Uma escola aqui no Brasil ou uma escola em outro país, os comportamentos também vão ser diferentes, certo? É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, a gente vai ver um pouquinho agora da rotina escolar lá nos Estados Unidos, né? No geral, claro, não é específico de nenhuma escola ou nenhum estado. O calendário lá é trimestral, isso quer dizer o quê? Que as atividades elas são planejadas de 3 em 3 meses. O ano letivo ele vai começar em agosto ou setembro, que é quando inicia o verão, e ele vai se encerrar em maio ou junho. O horário escolar para os alunos do ensino fundamental, então as aulas vão iniciar às 8h30 e eles ficam até às 3h30 da tarde, com uma pausa para o almoço. E lá nos Estados Unidos, o que é muito forte são as atividades extracurriculares e esportivas, né? Então, eles investem muito nisso, nessa questão do esporte. E elas vão ocorrer sempre fora do horário escolar. Então, eles têm esse período e depois eles vão fazer alguma atividade esportiva. E olha só, então agora a gente vai falar um pouquinho do hemisfério norte no geral. E depois eu vou especificar essa cidade de Omiakom, que tem algumas coisas interessantes. Mas o hemisfério norte no geral, as cidades elas são muito frias, né? Tem neve constantemente no inverno. Então, geralmente, quando está muito frio, as cidades estabelecem lá uma temperatura para que as crianças fiquem em casa e elas não vão para a escola. Porque até por uma questão de segurança, né? As crianças permanecem em casa. E Omiakom é uma vila, uma vila russa na Sibéria. Então, as crianças de 1º ao 4º ano, quando está abaixo de menos 52, ou seja, tem que estar muito frio mesmo, as crianças ficam em casa. E quando são mais de 11 anos, é menos 56 graus, aí as crianças realmente não vão para a escola, porque se torna muito perigoso. Para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai ver um videozinho agora das crianças indo para a escola lá na vila de Omiakom. Confere comigo. Opa.
Mariana. Andrea, Viram só? Deve ser uma coisa muito diferente, né? E muito frio. A gente tem que acordar. Imagina você ter que acordar cedo para ir para a escola nesse frio. Menos 52 graus. Tem que ter coragem mesmo. Mas quem sabe, né? Com o costume, as crianças já nascem nesse frio e acabam acostumando. E olha só outra curiosidade. No Japão, elas ajudam na limpeza da escola, né? Então, são os estudantes que fazem essa limpeza. Isso daí já é uma rotina. E eles já internalizaram isso e ajudam sempre, né? Todas as escolas é comum você ver isso acontecendo. Então, eles têm geralmente uma equipe que faz esse revezamento de tarefas. O trabalho sempre é feito em grupo. E a ideia, na verdade, é você zelar pelo ambiente que está ali, porque quem utiliza mais esse ambiente realmente são os estudantes. Bom seria se aqui no Brasil a gente também tivesse iniciativas assim, né? Que os estudantes começassem a ajudar as escolas. A gente poderia até começar a pensar um pouquinho nisso e difundir essa ideia por aí, né? O que você acha? Eu acho que seria bem interessante. Então, olha só, a gente estava falando de rotina escolar, agora a gente vai falar de rotina, vamos mudar um pouquinho o contexto, mas vamos continuar falando um pouquinho de rotina, mas num caso específico, né? Que são as populações ribeirinhas. Você já ouviu falar das populações ribeirinhas? São aquelas pessoas que moram bem na beira dos rios. E como elas moram ali, a vida delas é influenciada pelo rio, né? Como esse rio, se ele enche ou se ele baixa. Então, o que tem sempre de rotina? A embarcação, para que eles possam se locomover de um lugar para o outro. Para que até as crianças possam ir para a escola, elas precisam utilizar a embarcação, né? Então, tudo isso faz parte da rotina. Então, eles têm que planejar o dia deles, né? A rotina diária, pensando nessa questão da embarcação. Combinado? Muito bem, mas agora a gente vai parar um pouquinho de falar de rotina e vamos retomar a ideia que eu tinha falado sobre a questão do hábito. Você lembra quando a gente falou do hábito, que é uma coisa que às vezes a gente faz sem pensar? Pois é, agora a gente vai dar uma ênfase maior nessa questão. Os hábitos, ou em inglês, os habits, eles são muitas vezes confundidos, né, com comportamentos e ações que nós temos em relação a algo. Eles vão acontecer assim, mas eles não são feitos de uma maneira qualquer, né? A gente não faz de uma maneira inesperada. Então, os pesquisadores e cientistas que pesquisam um pouco essa questão do cérebro e de como a gente se comporta, né, do comportamento humano, dividiram esses hábitos em 4 ações, que elas são o gatilho, o comportamento, a recompensa e a repetição. Seria como um circuito do hábito. Isso quer dizer o quê? O gatilho é uma ação, alguma coisa que acontece no seu dia a dia, e aí, a partir desse gatilho, você vai ter determinado comportamento. O seu comportamento provavelmente vai te trazer alguma coisa prazerosa, né? Que é a sua recompensa. E como você percebeu que esse comportamento que você faz, ele te traz alguma coisa prazerosa, você vai fazer sempre, vai ser a repetição. Vamos ver um exemplo? Olha lá na tela. O meu gatilho, por exemplo, era estar em casa, que é o caso agora da pandemia. Se eu estou em casa,
Qual vai ser o meu comportamento? Que eu tenho certeza que muitos estudantes devem estar fazendo isso. O comportamento é ficar no computador. Qual que é a minha recompensa em ficar no computador? A minha recompensa é que enquanto eu estava lá no computador, eu podia fazer o quê? Podia jogar, né? Podia ter lá, era o entretenimento dos jogos online e a própria internet, ficar navegando na internet. Como isso me dá prazer, o que acontece? A minha repetição vai ser diária, ou seja, todos os dias eu vou querer fazer isso. Então, nesse caso, o meu hábito é, toda vez que eu estivesse em casa, eu iria ficar lá no PC por horas. E é isso que vai acontecer em diversas situações. Querem ver só? Por exemplo, Belém, no Pará, né? Belém, ela é uma cidade que ela é cercada por rios. E ela tem um período de muita chuva. Todo dia na cidade chove. Então, o que acontece com a população que mora lá? Eles têm a sua rotina, né? Eles já vão planejando e contando que vai chover todos os dias. E aí eles vão fazer a sua rotina, o seu hábito, né? É o quê? O gatilho então vai chover. Eu quero me encontrar com um colega, né? Esse é o meu comportamento. Eu quero me encontrar com um colega. O que eu faço? Eu vou marcar para antes da chuva ou para depois da chuva. Então, sempre eles vão ter isso na rotina, esse hábito de marcar sempre um encontro, né? Marcar os seus compromissos de acordo com esse horário da chuva, ou antes ou depois da chuva. É curioso. Outro exemplo lá, na roça. As pessoas que moram na roça, que moram no campo, geralmente, o que elas têm, né? Qual é o hábito que elas têm? De acordar muito cedo, porque como não tem muito entretenimento para fazer, o que elas vão fazer? Vão trabalhar para poder fazer lá o seu plantio ou trabalhar lá na roça. Então, eles acordam muito cedo, eles vão cozinhar em fogão a lenha e vão ter sempre alimentos frescos, né? Diferente da gente que mora na cidade, que tem outros costumes e outros hábitos. Na Espanha, a Espanha é muito comum ter o que eles chamam de siesta, que é dormir geralmente logo após o almoço para descansar um pouquinho. Então, se você for para a Espanha, se você olhar, conseguir fazer uma pesquisa aí na internet, se você tiver acesso, você vai ver que todo o comércio da Espanha, geralmente, fica fechado nesse horário do almoço, depois do almoço, porque as pessoas estão fazendo essa siesta, fazendo esse descanso. Então, é um hábito muito comum nas localidades da Espanha. Outro lugar também que tem um hábito que é muito característico é na Turquia. Lá, você nunca vai entrar, né, em casa com um calçado, porque eles geralmente pensam que o calçado você está usando na rua, você vai trazer sujeira, vai trazer coisas que não são boas para você manter na sua casa, né? Ficar com um ambiente também que vai ter impregnado de sujeira. Então, é comum tirar os sapatos. E se você for na casa de alguém, se você for convidado para ir para a casa de alguém, geralmente você vai ser recebido com um chá. Então, isso é um hábito na Turquia. E olha só que curioso na Grécia. Lá eles têm um hábito que é de quebrar prato. Ainda que é um hábito presente em muitas ocasiões, ele tem um significado diverso, né? No passado, ele significava muita revolta e resistência das pessoas. Mas hoje em dia, ele tem um significado mais de alegria, de felicidade, de um novo começo, né? De uma boa sorte. Então, as pessoas, enquanto elas estão dançando, elas aproveitam para quebrar um prato como um sinal de boa sorte. Na Escócia, é muito comum, é um hábito, né? Os homens usarem o kilt. O kilt, ele é uma saia curta, pragueada, e os homens geralmente usam, né? Segundo as cores dos clãs escoceses. Então, eles são usados geralmente pelos homens das montanhas da Escócia. Muito bem, então a gente está falando um pouquinho de hábito, que tem a ver um pouquinho com rotina, mas e você aí? Quais são os hábitos que você tem no teu dia a dia, na tua rotina? Você já parou para pensar um pouquinho nos seus hábitos? Olha lá, como será que a gente faz, então, para cultivar bons hábitos? Realizar algo de maneira intencional e segundo a fórmula dos hábitos, é possível construir qualquer comportamento que desejamos. A recompensa precisa existir para que o nosso cérebro possa entender que aquele comportamento é bom. Ou seja, então, a gente sempre vai ter que pensar que o cérebro, ele não vai saber dizer qual o comportamento que a gente tem, se ele é bom ou ruim, ou se um hábito é bom ou ruim. Quem tem que planejar e pensar nisso somos nós. Então, nós temos que pensar exatamente como que aquele hábito,
ele vai ser feito, né? Se aquilo ali vai trazer bons resultados para nós, para que a gente possa insistir e sempre repetir para que o cérebro internalize isso e a gente torne isso um hábito. Então, é preciso sempre repetição e constância para realmente mudar as estruturas internas e as crenças. Quanto mais você repetir de maneira constante, mais rápido aquilo será interiorizado e, eventualmente, se transformará em hábito. Ou seja, se você tem aí, por exemplo, que eu sei que muitos adolescentes, né, muitos estudantes têm, que é a preguiça de acordar cedo, preguiça de escovar dente, de tomar banho, né, fazer essas coisas que a gente considera bom hábito, se você fizer isso com uma repetição, provavelmente isso vai ser uma coisa prazerosa, o seu cérebro vai entender isso como uma coisa prazerosa, e aí você vai transformar isso num hábito. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa questão, a gente vai assistir agora um videozinho que se chama Como Desenvolver Hábitos Melhores e Mais Saudáveis. Vamos ver. No vídeo anterior, falamos sobre o que são hábitos e como eles se formam. Hoje vamos dar outras dicas para você começar agora mesmo a desenvolver um novo hábito. Eu sou o André, doutor em psicologia, e eu escrevo todo dia, nem que seja só um pouquinho. Desenvolver um hábito depende de você conseguir driblar alguns obstáculos que fazem muita gente começar, mas parar no meio do caminho. Um deles é a dependência que muitos têm da motivação. Praticar o seu hábito só quando você está se sentindo super motivado e a fim de fazer aquilo não é um caminho promissor, porque depende de como você vai estar se sentindo, e sentimentos variam muito. Achar que você precisa estar inspirado para praticar um hábito é um erro que pode te levar a procrastinar tarefas, como falamos em outro vídeo. Muitas vezes vai te faltar até motivação para querer se motivar, e aí só vem mais procrastinação ainda. As chances de um hábito vingar também são menores quando seu autocontrole está reduzido. E sabe o que mais costuma reduzi-lo? Esforço, sentimentos negativos, fadiga subjetiva e dificuldade percebida da tarefa. Então, se você quer desenvolver um hábito que vai envolver muito esforço ou dificuldade percebida, como do nada passar aí 5 dias por semana na academia para malhar pesado, tem grandes chances da Netflix ganhar essa briga alguma hora. Você pode passar a perna no seu cérebro se comprometer a praticar uma versão bem mais fácil do hábito desejado. Tão fácil que seria vergonhoso você não fazer. Assim, você meio que se obriga a começar, que é a parte mais difícil. Se essa versão mais fácil do hábito for bem fácil mesmo, não vai exigir grandes esforços, não vai parecer difícil e não vai te cansar. Ou seja, não vai diminuir o seu autocontrole, e com ele preservado, você conseguirá fazer ainda mais do que tinha estabelecido. O bom de começar, mesmo que seja fazendo algo pequeno, é que depois é fácil fazer mais um pouquinho e assim você vai se acostumando. Então, por exemplo, vamos supor que você deseja ler mais livros e a versão mais fácil desse hábito seja ler uma página por dia. Nesse caso, não importa o quão baixa esteja sua motivação ou autocontrole em um determinado dia, é só uma página. Eu disse uma página. Depois que você pegar o livro e ler essa página, provavelmente vai notar que consegue ler mais uma, duas ou várias outras. Esse truque ajuda a vencer aquela resistência que sentimos para começar tarefas trabalhosas. Se comprometer com uma versão bem fácil do hábito ideal permite que você se obrigue a fazer o mínimo que estabeleceu, mas depois que fizer esse mínimo, você sempre pode fazer mais e provavelmente fará. Ao conseguir sustentar o hábito de ler no mínimo uma página por dia por algum tempo, você vai se sentir bem por estar finalmente progredindo, o que vai servir como uma recompensa para o seu hábito e vai se sentir mais capaz de ler com regularidade. Da mesma forma que alguns hábitos ruins se desenvolvem a partir de pequenas ações que você fez e não anteviu onde elas poderiam te levar no futuro, hábitos bons podem surgir a partir de pequenas ações que você repete de propósito ao longo dos dias. Você pode aplicar essa mesma lógica para qualquer outro hábito. Se quiser fazer mais exercícios, a versão mais fácil desse hábito pode ser algo como fazer um abdominal por dia. Depois do primeiro, você pode fazer outro se conseguir, e deve acabar fazendo cada vez mais. Conhecendo a lógica que o seu cérebro usa para desenvolver hábitos,
Você pode começar a controlar de propósito esse processo para que ele te favoreça, ao invés de ficar contando com momentos inspirados e irregulares de maior motivação para alcançar suas metas. Se você depender disso, vai ser mais difícil. E aí, que hábito você quer muito desenvolver? Consegue pensar em um jeito de tornar as coisas mais fáceis para esse hábito nascer? Use as dicas de hoje e do vídeo da semana passada para começar a desenvolver o seu hábito agora mesmo. Foi publicado aqui na terça um vídeo resenha do livro Mini Hábitos, Como Alcançar Grandes Resultados com o Mínimo de Esforço. Um livro que foi uma inspiração para o nosso vídeo de hoje. Dá uma olhada lá para saber o que eu achei desse livro. E aí, gostaram do vídeo? É tão importante a gente sempre lembrar que mesmo que a gente às vezes ache que é uma coisa que não é que é desagradável, né, que não é uma coisa muito legal, mas se a gente insistir, for persistente, repetir, eu tenho certeza que você vai transformar isso num hábito, né? Qualquer coisa que você deseje fazer e que não esteja conseguindo aí, tenta que você vai conseguir. Repete e repete sempre, ok? Mas então agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente considera um hábito bom e de um hábito ruim, ou seja, good habits ou bad habits, ok? Eu vou dar algumas situações aqui e aí você vai pensar aí na sua casa se isso é um good habit ou um bad habit, ok? Olha lá primeiro então. Wash your hands. Agora no momento de pandemia que nós estamos sempre escutando isso. Será que isso é um good habit ou um bad habit? Eu vou dar um tempinho aí para você pensar um pouquinho na sua casa. E aí, o que você considera? Eu acho, particularmente, que nesse momento de pandemia, washing your hands é um good habit, né? O que a gente está fazendo aí todo o tempo, toda hora. E agora, olha o próximo. Sleeping in the classroom. Dormir ali na sala de aula. Será que é um good habit ou um bad habit? Pensa um pouquinho, logo, logo a gente volta. E aí, o que você acha? Eu, particularmente, de novo, né, porque é uma opinião minha, acho que é um bad habit, né? Sinal de que não conseguiu dormir tudo que tinha que dormir ou foi dormir muito tarde. E não é muito legal, né? Quando tem alguém ali falando alguma coisa, principalmente professor, e a gente acaba pegando no sono. Então, é sempre bom lembrar que é bom manter essa rotina de dormir cedo para que possa acordar cedo e não ter esse tipo de problema. Olha o próximo. Brushing your teeth. Será que você faz isso todo dia? É um good habit ou um bad habit? Pensa aí um pouquinho e já a gente volta.
Aí, nessa pandemia que a gente tem ficado em casa, né? Será que você tem lembrado de escovar os dentes todos os dias? É muito importante, né? Então, claro, brushing your teeth é um good habit, ok? E o último, olha lá. Playing video games too much. Será que é um good habit ou um bad habit? Pensa aí que já eu volto. Eu sei que tem muito estudante que gosta, né, de jogar videogame. Claro que é uma boa coisa, é uma diversão, mas a gente tem que sempre tomar cuidado, né, pra gente não passar muito tempo, né, na frente da televisão jogando videogame, ou na frente do computador jogando outros jogos, para que isso não se torne um bad habit. Então, playing video games too much, né, muito, com certeza é um bad habit. A gente tem que controlar isso. Lembra que eu falei do hábito, né? Sempre repetir, repetir, repetir. Então, se você quer controlar, controla o tempo, põe ali um alarme para tocar, para que você possa controlar o seu tempo e que você não tenha esse problema de ficar muito tempo na frente do videogame. Combinado? Pois é, nós estamos falando então de rotina, de hábito. Com certeza, né, a pandemia ela veio e mudou muito isso, mudou a rotina de muitas famílias, né, mudou a rotina dos estudantes nas salas, escolas. Hoje em dia a gente já não tem esse contato presencial, mas com certeza isso daqui a pouco vai passar e aí a gente vai voltar a ter um novo normal, né? Então, por enquanto, essa nossa rotina está diferente, né? Nós temos tido novos hábitos, né? Temos que ficar mais em casa, temos que nos permanecer isolados, às vezes até das pessoas que eram um pouco mais próximas, mas a gente tem que ficar um pouco mais afastado. Foi uma mudança não planejada, não foi uma coisa que as pessoas esperavam. Então, é muito importante, né? A gente ter esse cuidado. Então, tornar isso um hábito. Depois que a pandemia passar, a gente cuidar sempre de lavar as mãos, passar o álcool gel, para que a gente continue mantendo esse hábito de manter a higiene, principalmente das mãos, né? Então, são coisas que, na verdade, a gente sabe que não vai permanecer por todo o tempo, né? Mas que tem ainda, agora a gente tem que se preocupar com essas mudanças, ok? A nossa aula, então, ela já está chegando ao fim. E é muito importante, eu acho que o recado que a gente deixa aqui é que, mesmo que a pandemia exista, a gente tem que sempre pensar que a gente tem que ter uma rotina. A gente não pode, né, simplesmente, porque agora mudou tudo, eu não vou fazer mais nada e cada dia eu vou fazer de um jeito diferente. Não, né? A gente tem que sempre lembrar, cuidar do nosso corpo, né? O nosso corpo é o nosso bem mais precioso. Então, cuidar do corpo e da mente, né, para que a gente tenha sempre bons hábitos. Aquilo que às vezes a gente pensa em fazer e ainda não conseguiu, como eu já disse, repito mais uma vez, repetir sempre para que isso se torne um hábito. E olha só, eu vou deixar aqui uma sugestão de um quadro para que vocês possam fazer, para vocês adequarem a rotina de vocês agora nesse momento de pandemia. É uma sugestão, tá em português, depois se você quiser tentar fazer isso em inglês também, dá para fazer. Mas eu vou deixar aqui um tempinho para você registrar esse modelo de quadro e você colocar aí na sua casa quais são as atividades que você faz de manhã, de tarde e de noite ao longo da semana. E não só as atividades que você faz, mas aquelas coisas que você gostaria de estar fazendo e que não consegue ainda, né? Por exemplo, ler um livro ou estudar um pouco mais, diminuir a quantidade de tempo na internet. Lembra que eu falei? Sempre a gente tem que fazer a repetição, né, desses acontecimentos, dessas ações, para que isso se torne um hábito. Então, eu vou deixar esse tempinho para você copiar o modelo e para você registrar ali o que você faz durante a sua semana, nesse período, e para que você sempre olhe. Então, o compromisso que a gente vai ter é sempre olhar para que isso fique fixo, para que você tenha good habits, ok? A gente já volta.
Muito bem, espero que tenha conseguido aí fazer o registro e fica o compromisso, hein? Não esquece. Olhar sempre esse quadro para que você possa ter os seus hábitos e a sua rotina sempre para se tornar cada vez uma pessoa melhor. Muito bem, a nossa aula então está chegando ao fim, né? E lembre sempre que cuidar do corpo e da mente, ela vai exigir bons hábitos. E bons hábitos a gente sabe que tem que ser sempre repetidos, né? Para que eles façam parte da nossa rotina e para que a gente tenha uma maior qualidade de vida, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Multipliquem, né? Comentem na família, comentem com os amigos sobre a aula que vocês tiveram, para que vocês possam passar sempre essa questão de a gente cultivar sempre bons hábitos para ter uma qualidade sempre boa de vida, né? Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em segurança. Não esqueçam que quando forem sair, usem a máscara. Eu vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, bye!